Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal. E esse é o contraponto de hoje. Qual é a diferença entre obstinação e teimosia, perseverança e determinação? Eu estava pensando um pouco sobre os conteúdos do Instagram, falando sobre relacionamentos. Olha, quem ama não desiste, quem ama não vai embora, quem ama permanece e tudo mais. Galera, para exemplo dessa nossa conversa aqui, eu gostaria de falar de um único personagem, mas em dois momentos diferentes da sua vida, que é Saulo. Saulo era um homem obstinado e teimoso. Paulo vai dizer que ele era zeloso em relação às obras, ele era zeloso em relação à lei do Senhor, no que ele acreditava, no que ele defendia. Mas estando do lado errado da força, Saulo era obstinado e teimoso. Obstinado porque ele colocava em prática o seu ódio aos cristãos, ele colocava em prática a defesa dele, da sua fé, das leis mosaicas. Ela não ia apenas no campo das ideias. Saulo ia finalmente, ele partia para a porrada, ele ia para cima e pediu cartas e foi aí em cima da igreja, perseguindo a igreja com veemência. Então ele era teimoso e obstinado. Teimoso porque ele não poderia barrar o crescimento da igreja, porque era projeto de Deus. O que Deus fez? Deus resolveu pegar toda essa teimosia dele, toda essa garra dele, essa vontade, essa gana dele, essa obstinação dele e colocar do lado certo da estrada, do lado certo da força. E aí Saulo, o obstinado, o teimoso, se transforma em Paulo, o apóstolo, determinado e perseverante. Então note, dependendo da sua personalidade, dependendo de quem você vai lutar com unhas e dentes por aquilo que você acredita, por aquilo que você deseja, por aquilo que você sonha, aquilo que é importante para você. Agora, se você estiver do lado errado da força, você é teimoso e você é obstinado e às vezes até burro, porque faz as mesmas coisas do mesmo jeito esperando resultados diferentes. Agora, se você pegar todo esse potencial aí que Deus te deu e usar para aquilo que Deus determinou para você, aquilo que Deus determinou como correto, aquilo que Deus determinou como algo valioso, que vale a pena lutar, que vale a pena se esforçar, você será uma pessoa determinada e perseverante. Então, o que muda o termo de algo positivo para algo negativo é qual é o objetivo, qual é o propósito e por que você está fazendo. Qual que é o intuito dele, qual que é a razão dele, qual que é a motivação que te põe nesse caminho. Algumas pessoas vão dizer, olha, quem ama não desiste, quem ama não vai embora, quem ama não abandona, quem ama isso, quem ama aquilo. O maior exemplo de amor é Deus. Deus é amor. Deus é o maior exemplo de amor, porque Ele fez o que nenhum de nós faria. Ele sacrifica uma parte de si mesmo, Ele sacrifica o seu Filho em prol da humanidade. E o que acontece? Deus ama, Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, João 3,16. Mas o que acontece é que todos os dias milhares ou milhões de pessoas descem ao inferno porque elas rejeitam o amor de Deus. Então Deus também desiste. Quando a pessoa expira, quando ela morre, rejeitando o amor e o favor de Deus, Deus desiste delas e elas vão para o inferno. Então esse papo de quem ama não desiste, quem ama permanece, permanece desde que a pessoa amada corresponda ao amor. Né? Pode passar por momentos aí de conflitos, momentos de dificuldades, mas se você perceber que aquela pessoa quem você ama, seja filho, seja marido, seja esposa, seja uma pessoa da igreja, seja um familiar, alguém que você esteja ajudando, se você perceber que aquela pessoa por diversas vezes está renunciando o seu amor, está fazendo pouco caso da sua dedicação, você deve sim deixá-la. Porque se você permanecer, você não será determinado, você será teimoso. Note, Saulo era teimoso e obstinado porque ele estava fazendo a coisa errada.
pelo motivo errado, pela motivação errada. Ainda que ele achasse no coração dele que estava certo, ele estava errado. Quando Deus o traz para o Evangelho, quando Deus se revela a ele, quando Paulo veste a camisa do Evangelho e ele se torna um dos maiores missionários de todos os tempos, o maior escritor do Novo Testamento é ele. Então ali ele passa a ser perseverante e determinado. Você, na sua vida com Deus, na sua trajetória, no seu cotidiano, você vai ser teimoso e obstinado se você estiver fazendo as coisas do jeito errado, pelas motivações erradas, entende? Pelos resultados errados. Agora, se você estiver fazendo aquilo que Deus determinou, que é aquilo que Deus estabeleceu como princípio, como regra, como fundamento, você sim será uma pessoa determinada e perseverante, salvaguardadas as devidas proporções. Nesse quesito de relacionamento, quando a pessoa fala, quem ama permanece, quem ama não vai embora, quem ama não desiste, desiste sim. Porque a pessoa que ama a Deus na mesma medida e proporção que ela ama a si mesma. E embora a linha que separe o amor próprio do narcisismo seja uma linha tênue, né? Quando você vai para a Bíblia, você vai ter um fundamento mais claro do que é amor próprio. Se você ficar usando só critérios externos ou critérios contemporâneos de amor próprio, você muito provavelmente vai incorrer na prática do narcisismo e do egoísmo e do hedonismo, inclusive, onde o meu prazer prevalece sobre o outro, o que é importante para mim tem primazia sobre o outro. E na verdade a Bíblia vai dizer justamente ao contrário. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, considerai os outros, cada um deles maior do que você, melhor do que você. Para quê? Para que você não seja arrogante e nem seja narcisista, nem seja orgulhoso, egoísta, como Lúcifer, como Satanás foi e ainda o é. Então note, eu passo a ser determinado e perseverante quando eu estou lutando as batalhas de Deus, quando eu estou pelejando as batalhas dele, quando eu estou defendendo a bandeira dele, quando eu começo a defender as minhas bandeiras, os meus interesses, aquilo que eu julgo que é importante ou não, sem confrontar com a palavra, sem estar no alinhamento da palavra, eu passo a ser teimoso e eu passo a ser um sujeito obstinado. E se você fizer uma análise fria da sua vida hoje, você vai descobrir, vai chegar à conclusão de que suas maiores dores, suas maiores frustrações, a sua falta de resultado hoje são decorrentes da sua obstinação e da sua teimosia. Quando todos os fatores estão mostrando para você que determinada escolha não vai dar certo, que determinado empreendimento, que determinado esforço não vai funcionar, que vai ser inútil, e mesmo assim você insiste até a corda se romper, você foi teimoso, você foi obstinado ou obstinada e teimosa. Porque o próprio resultado está dizendo isso. Quando que eu sou perseverante, quando que eu sou determinado? Quando o resultado aponta para algo positivo. E quando que isso vai apontar ou resultar em algo positivo? Quando as minhas motivações estiverem alinhadas com Deus. Então hoje, a palavra de Deus para as nossas vidas é: não seja teimoso, não seja teimosa. Não seja alguém reticente, não seja arrogante, não seja prepotente. Busque de Deus a direção para a sua vida. Se algo está dando errado, consulte ao Senhor. Se você está no caminho certo, se você tomou a decisão errada, se você pegou o caminho errado, volte para o caminho certo. Peça para que Deus te direcione e que você tome as decisões certas, e os resultados serão benéficos. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Tá? Dificuldades você pode ter, dores jamais. Que Deus em Cristo te abençoe, fique com essa palavra e até o próximo contraponto.